Olá pessoal, boa noite. Estou aqui de novo, mais uma segunda-feira, fazendo uma transmissão do Clube do Livro. Hoje eu vou tentar fazer pelo tablet para ver se funciona um pouco melhor. E hoje é o segundo dia no qual eu vou falar sobre o capítulo 1 do livro Mulheres que Correm com Lobos. Vamos falar sobre a história de La Loba, a segunda parte da história. Mas antes de falar sobre a segunda parte, vamos recapitular um pouquinho aqui o que a gente falou na semana passada. E eu vou pegar aqui um parágrafo da página 54 do livro, onde ela faz um resuminho sobre quem é La Loba. Então, La Loba é a guardiã da alma. Sem ela, perdemos nossa forma. Sem uma linha direta com ela, disse que os seres humanos ficam desalmados ou que sua alma está perdida. Ela dá forma à casa da alma e constrói mais com suas próprias mãos. Ela é a que usa um avental velho. Ela é a que tem um vestido mais comprido na frente do que atrás. Ela é a que dá bocadinhas, alisa, afaga. Ela é a criadora de almas, de lobos, a guardiã do lado selvagem. Então, no encontro passado, a gente falou que La Loba é um arquétipo. Portanto, é uma parte de nós que existe em potencial e que cabe a nós, na nossa existência, acessar essa porção da nossa alma, da nossa psique. E a gente acessa tendo ou não consciência que está acessando. Então, assim, é responsabilidade nossa fazer esse processo de olhar para nós mesmas cada vez com mais consciência, para que a gente possa, então, fazer o que o Jung chama do processo de individuação, que é tornarmos realmente quem somos. Então, nesse preâmbulo aqui, que eu estou ainda retomando quem é a Loba, eu vou reforçar o convite que a autora Clarissa fala e faz no começo desse capítulo, que é: vamos escutar a história com a escuta da alma, vamos fazer as histórias reverberarem no nosso self, de modo que a gente possa fazer acesso a esses conteúdos que estão no inconsciente e permitir que os conteúdos emerjam e cheguem à nossa consciência. Então, esse é o grande convite que Clarissa faz ao nos oferecer esse livro, que é um manual fantástico. Se por acaso alguém estiver aí me escutando, por favor, me dá um oi, me fala se o áudio está chegando direitinho para vocês, se tá tudo indo bem. Eu estou segurando aqui o microfone, inclusive, para ter certeza de que eu vou ter o melhor áudio possível. Tá bem? Então, vamos lá. Também, no encontro passado, eu falei uma coisa que eu vou retomar hoje, que a nossa atitude diante das histórias também é muito importante. É super importante a gente sempre se perguntar, quando estamos escutando alguma história, um conto, um mito, seja lá o que for, o que essa história fala sobre mim, de que maneira essa história me toca, porque sempre que a gente entra em contato com uma história, ela vai nos tocar em algum ponto da nossa alma. E ela vai trazer conteúdos que são importantes. Então, integrar esses conteúdos, fazer consciência em cima desses conteúdos, é o que de fato nos interessa aqui. E aí, então, vou retomar o ponto central desse capítulo. Obviamente, esse é o meu ponto de vista, né? Então, sou eu, Duda, falando. Então, para mim, o ponto central desse capítulo é essa relação entre o que é literal e o que é simbólico. O que é literal é a vida como ela é, a vida que acontece na nossa
no nosso dia a dia. Então, as coisas que acontecem na nossa vida, as nossas experiências, isso é o que é literal. Isso é o preto, o branco e todos os tons de cinza que existem no meio do caminho. O ponto é que as histórias, elas nos tocam de uma maneira simbólica, e aí a gente faz uma relação entre o simbolismo da história e o que acontece na nossa vida literalmente. E é desse encontro do literal e do simbólico que nasce a consciência, que nasce a nossa capacidade ou melhor, a nossa capacidade, ela existe em potencial, que nasce a consciência a partir desse potencial que a gente tem de escutar a história e trazer à tona o conteúdo que essa história está falando. Se a gente fosse... Eu tentei isso aqui, eu ainda vou tentar, com as próximas histórias que estão por vir, pensar um conteúdo junguiano que é o tema principal das histórias. Então, assim, esse capítulo de La Loba, sem sombra de dúvida, o tema junguiano principal relacionado à história de La Loba é o contato com o self, é a relação entre o ego e o self, o eixo que conecta o ego e o self, e a importância que esse eixo e que essa conexão tem para que a nossa vida ganhe mais consistência. Se eu estiver muito abstrata aí nos conceitos, vocês vão me falando, tá? Porque eu vou tentando explicar. Então, já fazendo uma prévia da semana que vem, assim, a história da semana que vem, sem sombra de dúvidas, o tema central é a sombra. E aí, disso eu falarei mais ao longo da semana. Mas hoje a gente vai se focar na história dos 4 rabinos, que é essa segunda história que aparece no capítulo 1, e o que essa história tem para nos ensinar. Então, a história dos 4 rabinos é uma história muito curtinha e fala essa noite em que os 4 rabinos receberam uma visita de um anjo que os acordou e os levou à 7ª abóbada do 7º céu. E eles contemplaram a sagrada roda de Ezequiel. E no retorno, quando esses 4 rabinos retornam desse encontro com essa roda, cada um tem uma atitude muito diferente diante desse encontro. E é esse o ponto central, e é por isso que Clarissa trouxe essa história, né? Para nos falar e nos alertar e nos fazer pensar sobre a nossa atitude quando a gente encontra esse luminoso, esse luminoso, né? Então, ela vai nos convidar a refletir sobre de que maneira nós reagimos quando a gente tem acesso, ou, em outras palavras, quando a gente encontra a La Loba. Que atitude é essa que a gente tem quando a gente encontra, quando a gente tem essa sorte, né? Não é só sorte também, é essa entrega para conseguir entrar em contato com esse arquétipo. Então, os rabinos, eles têm uma atitude raivosa, uma atitude hipócrita, uma atitude obsessiva e uma atitude artística. Cada um deles, né? Então, os 3 primeiros rabinos, eles ficam presos, ou eles são pegos pela imaturidade do ego. E esse é o grande aprendizado que a gente tem que ter nesse momento, eu acho, com essa história. Que quando o nosso ego, ou a forma como a gente olha para nós mesmas, como a gente se reconhece, está, por alguma razão, fragilizada, ou inflada, ou desorganizada, desestabilizada, quando nós entramos em contato com o arquétipo, que é essa força, essa potência, isso pode trazer mais danos do que benefícios. Então,
A Clarissa, ela nos alerta sobre isso, e não só ela, né? Tem muitas outras histórias que nos alertam sobre isso. Eu vou falar dois exemplos. Então, um exemplo importantíssimo sobre essa relação com o luminoso é a história dos Cavaleiros da Távola Redonda, porque na história da busca do Graal, né, que é a cura para o rei que está ferido, os cavaleiros eles saem nessa busca, mas apenas o cavaleiro que tem o coração puro é capaz de encontrar o Graal. E esse cavaleiro é o Percival. Então, essa é um dos alertas, né? Então, o grande... Como é que eu vou explicar isso? A grande magia que a gente pode fazer é conseguir manter o olhar da criança. Eu acho que o próprio Jesus Cristo fala isso, né? Quando ele diz, vinde a mim as criancinhas. Ele não estava falando, vinde a mim das crianças que estão crianças em idade. Ele está falando assim, vinde a mim aqueles que têm o coração puro, que conseguiram manter dentro de si intactas essa criança ainda viva e presente, que nos guia, né? Então, inclusive, o arquétipo da criança é um arquétipo importantíssimo na nossa construção humana. A gente tem alguns arquétipos que são importantes, eu falei isso em vídeos anteriores a esse novo formato do clube, que é o arquétipo da velha sábia, que a gente já falou, né? O velho sábio, o arquétipo da criança, o arquétipo da alteridade, que no caso pode ser o do homem ou da mulher, o ânimos ou a ânima. O próprio arquétipo do self é um desses grandes arquétipos que nós temos que nos relacionar. Eu acho, meninas Goura e Lu que estão me falando aqui do áudio, que o grande segredo do áudio é que eu usei o tablet dessa vez. E talvez o tablet seja a minha melhor saída. E também porque eu tô aqui, ó, segurando o microfoninho para ele ficar bem posicionado. Não sei até que horas eu vou conseguir ficar carregando ele aqui não, mas vamos lá. Bom, então, a segunda história que mostra o perigo da gente se relacionar de uma maneira muito inflada com o ego é a história de Ícaro. Então, Ícaro, ele ficou preso junto com o pai no labirinto. O pai foi o criador, né? O Dédalo era o criador do labirinto, e eles ficaram presos no labirinto por uma série de outras partes aí da história que não são muito importantes agora nesse momento. E ele constrói asas para que eles possam voar e sair do labirinto. Só que essas asas são feitas de penas coladas com cera. E Dédalo, então, fala para Ícaro, que é seu filho, que ele precisa ter um cuidado na hora que ele for levantar voo, ele não deve se aproximar muito do sol. Veja, o sol como o luminoso, aquilo que nos traz luz, consciência, clareza. E aí, Ícaro, na sua juventude, na sua inocência e, acima de tudo, na sua híbris, que é esse desafio aos deuses, né? Que no caso é Apolo, o Sol, ele se arvora e sai voando e até muito próximo do Sol, e obviamente o Sol derrete a cera, as penas começam a cair e ele em bom baianês, se estaboca no chão. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter, e essa é a atenção que a gente tem que ter para a nossa atitude no momento em que a gente tem contato com esse luminoso. Porque o luminoso ele pode ser acessado de muitas maneiras, inclusive quando a gente tem experiências psicotrópicas, vamos assim dizer, porque a gente realmente acessa uma esfera do nosso psiquismo que não está acessível no nosso dia a dia.
E isso significa que pode acontecer na hora que a gente toma um ácido, na hora que a gente toma uma outra substância, ou na hora que a gente toma uma substância que está sendo utilizada dentro de um ritual, como a ayahuasca, por exemplo. É a nossa atitude diante daquele momento em que a gente está vivendo e daquele contato que a gente está fazendo com o que é luminoso, que vai garantir que a nossa experiência seja, de fato, uma experiência estruturante e não uma experiência que vai nos colocar em risco, inclusive, né? Tá tudo bem até aqui? Vocês estão me acompanhando? Estão me ouvindo direitinho? Estão entendendo? Tô muito abstrata? Hoje não, né? Esse tema eu adoro falar sobre isso. E que bom que o áudio está bacana hoje. Então, deixa eu olhar aqui no meu roteirinho o que é que eu já falei e para onde que eu vou. Aí, voltando à história, falei sobre o ego que não está preparado, que pode sucumbir diante da grandiosidade do self. E vou falar agora sobre esse quarto rabino, né? Da história dos 4 rabinos, que volta dessa experiência e ele, que era poeta, como diz aqui na história, pega um papel e uma flauta, senta-se junto à janela e começa a compor uma canção atrás da outra, elogiando a pomba do anoitecer, a sua filha no berço, todas as estrelas, e passa então a viver melhor. Então, o que é isso? E aí é bem legal, é muito legal, porque assim, a criação, a criatividade, a nossa capacidade de transformar as nossas experiências em algo artístico vai ser o melhor exemplo, o exemplo talvez mais fácil, de como a gente pode entrar em contato com o que é luminoso e depois entregar isso de volta para o mundo. Mas isso não é a única forma, e eu acho que isso também é super importante de falar, porque senão as pessoas que não se veem como pessoas artísticas ou criativas vão achar que elas não têm saída ou não têm direito a esse encontro tão estruturante mesmo, né? Vamos ver aqui. O importante, na verdade, nesse movimento é que... Peraí que eu me perdi. Perdi aqui nas minhas anotações. Então, o quarto rabino consegue se desligar do próprio self e abrir espaço para a criatividade, a poesia e a arte. E o grande lance nessa história é a relação entre a coragem e o medo. Porque a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a gente conseguir fazer coisas apesar do medo. Porque o medo ele é importante. Se Ícaro tivesse medo de cair, ele talvez não tivesse voado tão alto. Talvez ele tivesse escutado a sua própria alma a ponto de manter ele num nível em que fosse saudável. Isso fica muito claro e muito evidente. A gente vai voltar a essa história da coragem e do medo quando a gente falar da história de Vasalissa. Porque dentro das tarefas que Vasalissa tem que cumprir em relação a Baba Yaga, ela tem 2 ou 3 situações em que ela é parada justamente porque ela consegue se dar conta. Está acontecendo uma situação caótica aqui na minha residência nesse momento, vocês ouviram, né? Mas vamos continuar. Então, a Vasalissa, ela consegue fazer o uso da intuição na medida certa, sem cometer uma híbris. E essa iniciação da Vasalissa é super interessante. Então, já estou aqui dando uma prévia também do que a gente vai falar lá para frente. Então, quando nós conseguimos acessar esse conteúdo luminoso, quando conseguimos encontrar a loba
abrimos espaço para criar algo que vem desse lugar arquetípico. Por isso que algumas obras de arte, elas nos tocam muito profundamente e têm essa capacidade de nos emocionar, de nos trazer consciência e fazer consciência. Eu vou dar também agora 2 exemplos de obras artísticas que são extremamente ricas e modernas e, ao mesmo tempo, trazem conteúdos também extremamente arquetípicos. Uma é a saga de Star Wars, que e o segundo também. Os dois são uma grande jornada heróica, com todos a gente poderia sentar e assistir a Star Wars e a gente encontraria ali todos os conceitos relacionados todos os conceitos junguianos, a gente poderia exemplificar através do Star Wars e a toda a jornada do herói. E a diferença entre você assistir o filme e olhar só o entretenimento que você está assistindo e você tirar dali algo que vai ser estruturante para você é o seu filtro, é o filtro do seu olhar. E isso serve para qualquer coisa. Para uma música que você escuta, para uma obra de arte que você vai ver numa galeria, para um filme que você assiste no cinema ou na sua casa, para um livro que você lê. Todas essas coisas, elas são portas para o acesso ao nosso inconsciente e trazer isso para a consciência. O que diferencia é a nossa capacidade de enxergar isso ou não. No capítulo, a Clarissa, inclusive, fala sobre a própria questão da terapia. Assim, tem pessoas que ficam anos e anos e anos fazendo terapia e elas nunca fazem consciência. Não é porque uma pessoa está em terapia que ela vai necessariamente fazer consciência. Uma pessoa que não está em terapia, ela pode estar fazendo muito mais consciência do que uma pessoa que está. O artista também. Não é porque ele é artista que ele vai produzir coisas conscientemente. Às vezes ele vai acessar esses conteúdos por subterfúgios ou porque aquilo é um impulso da natureza, da alma, mas ele não vai necessariamente conseguir nomear isso conscientemente. Isso não significa que a obra não seja uma porta de acesso. Acho isso muito legal, porque uma pessoa pode criar uma obra que emocione o mundo, ao mesmo tempo que ela não tem nenhuma consciência daquilo. Ela pode ajudar a transformar muitas pessoas, mas sem ela mesma se transformar com isso. O que eu quero dizer com isso é que nós somos responsáveis pela nossa transformação. E não é só quem produz o conteúdo ou o material artístico que vai se beneficiar disso. Beleza? Tudo bem até aqui? Então, o importante disso é ter olhos para ver. E o grande requisito, então, para encontrar La Loba, e isso daí é um dos pontos fundamentais dessa história, e ela fala isso no livro, né? Então, eu escrevi aqui, então, qual é o grande requisito para encontrar La Loba? Ou seja, para acessar esse arquétipo. É não ter medo de morrer. E aí eu quero falar do morrer simbólico. A gente não pode ter medo de morrer, ou seja, deixar de ser quem a gente acredita que é, para passar a ser quem a gente realmente é. Porque a gente se constrói em cima de uma ideia que nem sempre é nossa. A gente se constrói em cima da ideia que os nossos pais têm de quem nós somos ou devemos ser, de quem nossa família, nossos irmãos, depois os nossos professores, todas as pessoas que nos cercam e que nos servem de espelho. Muitas vezes elas espelham não quem nós realmente somos, mas quem elas gostariam que nós fôssemos. Então, uma parte do encontro com La Loba é a gente perder o medo de morrer.
E isso é também o encontro com essa grande deusa primordial, assim, a primeira deusa que é a natureza, né? Que não fazia juízo de valor. Então, antes da cultura chegar e dizer Deus é assim e a gente se relaciona com ele desse jeito e ele te diz se você tem ou não merecimento para ir para o céu. Não existia esse julgamento. A deusa, ela era ao mesmo tempo a que dava vida e a que tirava vida. Ela era ao mesmo tempo a deusa que gerava e que criava e a deusa que absorvia aqueles que morriam. Como na história de Nanã. Nanã dá o barro, mas depois ela toma o barro de volta, porque ela não te deu, ela te emprestou aquilo. Então, essa grande deusa primordial que é íntegra, é inteira, ela é também aquela para quem a gente deve se voltar, porque o nosso corpo também não faz juízo de valor. Ele simplesmente funciona de acordo com a lei que é a lei da natureza. Então, assim, uma árvore, ela vive, cresce e morre sem morrer, porque as folhas caem e aí elas fazem nova vida e a árvore, o tronco, continua ali vivo e ela segue crescendo e fazendo os seus anéis, né? Porque depois a gente consegue medir a idade da árvore através dos anéis que ela vai criando. Tá claro isso, minha gente? Ou eu tô aqui falando abstrações e achando legal, porque eu tô adorando falar esses negócios que eu tô falando aqui. Então, eu escrevi aqui assim: esse é o ponto fundamental dessa história. E aí, recapitulando, La Loba é arquétipo, portanto, é potencial. Está sempre pronta para juntar ossos. Então, dentro do nosso psiquismo, da nossa alma, do nosso self, existe sempre esse potencial que está em prontidão para catar e coletar os ossos. A única coisa que esse potencial está esperando é a nossa disponibilidade para nos deixar renascer. Porque em algum nível, a gente coleta ossos mesmo sem ter consciência que estamos coletando. Só que ao fazer consciência que é possível coletar ossos, hoje, nesse momento, você pode começar a olhar para trás, para a sua vida, e reconhecer todos os ossos que você já coletou e também se dar conta se você já conseguiu coletar uma ossada inteira e se você já está pronta ou até se você já cantou sobre esses ossos, né? Então, isso é que eu acho o mais bonito dessa história toda, assim, porque a gente pode reconhecer as coisas que a gente fez e viveu, mesmo sem a gente ter tido consciência naquele momento em que fez e que viveu. O que fez e que viveu não vai perder o valor porque a gente não teve consciência lá atrás. A gente pode fazer hoje consciência daquilo que já passou. Da outra vez que eu falei sobre essa história, eu contei, né, bastante sobre esse meu momento de percepção, de consciência, e foi até um encontro super emocionante. Chorei e coisas e tais e coisas, mas hoje eu não vou fazer isso não, tá? Então, a grande sacada dessa história, para mim, é se perguntar, né, o que eu quero trazer de volta, ou o que eu já trouxe de volta, o que eu preciso e, especialmente, o que eu estou disposta a deixar morrer. Porque o ponto aqui é a entrega, é o tanto em que nós estamos disponíveis
para ir com medo, porque isso é coragem. Ir com medo mesmo, porque o medo a gente nunca vai deixar de ter, e é importante que a gente tenha, que nem eu expliquei lá na história de Ícaro. Porque a gente não pode escolher qual é a parte da gente que vai morrer. Porque tem umas partes que a gente queria, né? Tipo, não, essa parte aqui eu não quero não, essa aqui eu posso deixar morrer. Mas não é assim que funciona. A gente tem que deixar morrer aquelas partes que não são quem a gente verdadeiramente é. Mas a gente acredita que é. E aí a gente se apega ao que a gente acha que a gente é. E são essas partes que a gente precisa ter coragem de deixar ir. Aí, nesse ponto do livro, a autora vai falar, então, sobre ovários e sementes, que são as representantes. Eu fui pesquisar o significado, né, dos ovários no corpo. Os ovários representam os pontos da criatividade. E aí faz todo o sentido, né? Porque no momento em que a gente deixa morrer, a gente deixa nascer. Porque a gente não vai conseguir deixar nascer se não deixar morrer. Até na nossa própria vida, se você decide... Eu vou dar o exemplo que eu acho mais palpável. Se você decide ter um filho, você precisa se deixar morrer. Porque a você que você conhecia até então, e que era você, filha, vai deixar de existir e vai passar a existir a você, mãe, que você não conhecia ainda. E isso é talvez uma das experiências mais loucas e alucinantes e difíceis que uma pessoa pode experimentar. Eu não estou dizendo com isso que todas as pessoas têm que experimentar maternidade, não, tá? Porque eu não acho que todas as pessoas têm que experimentar maternidade. Mas a maternidade é essa experiência crucial, assim, crucial no sentido de você enxerga a encruzilhada com muita... É palpável. Porque a encruzilhada tem data, né? A encruzilhada é a data que o seu filho nasce. Ao passo que outras experiências que são tão transformadoras também, às vezes elas passam um pouco mais despercebidas. Às vezes a gente não tem tão marcada assim no calendário a hora que a chave vira. Percebe? É isso que eu quero dizer. Não estou fazendo uma ode à maternidade, não. Eu estou falando que a experiência da maternidade ela é mais visível do que outras experiências transformadoras que são menos visíveis. Tá claro isso? Espero que sim, hein? Se não tiver claro, a gente repete, fala de novo e enfim. Bom, estamos chegando ao fim dessa explanação sobre o capítulo de La Loba. E eu queria trazer um parágrafozinho aqui na página 53, que faz um resuminho que eu acho interessante. Se vocês já tiverem perguntas ou quiserem fazer comentários, vão já escrevendo aí para mim, porque assim que eu terminar essa parte aqui eu já respondo, certo? Então, aqui na página 53 tem esse parágrafo que fala assim: as metáforas dessa história exemplificam o processo completo para devolver a mulher aos seus plenos sentidos selvagens e instintivos. Dentro de nós vive a velha que recolhe os ossos, porque ela é arquétipo. Dentro de nós estão os ossos espirituais da mulher selvagem, que é arquétipo também. Dentro de nós está o potencial de readquirir nossa carne, como a criatura que um dia fomos. Dentro de nós estão os ossos para que nos modifiquemos, bem como ao nosso mundo. Dentro de nós estão nosso fôlego, nossas verdades e nossos anseios. Juntos, eles são a canção, o hino da criação que sempre desejamos entoar. E um outro ponto que eu acho bem importante
que ela fala aqui nesse parágrafo é: para que modifiquemos a nós, bem como ao mundo à nossa volta. Por quê? No momento em que a gente faz consciência, mesmo que a gente não fale... Ixi, foi e voltou. Voltei? Mesmo no momento, assim, no momento que a gente faz consciência, mesmo que a gente não fale isso para ninguém, mesmo que a gente não conte para nenhuma pessoa sobre o nosso insight, sobre aquilo que a gente se revelou, mesmo que a gente não compartilhe isso com nenhuma pessoa, porque nós mudamos de atitude, porque nós fazemos consciência, o mundo, o nosso micromundo que está à nossa volta, ele vai ser modificado também, porque isso é como onda, né? É que nem aquela história da pedrinha que cai na água e vai fazendo aquelas ondas. Então, você faz a sua consciência e o que está no seu entorno vai sendo impactado por isso. E essa é a minha forma e a forma que eu acredito que a gente muda o mundo. Eu acredito isso, eu sempre acreditei isso. Eu me lembro quando eu estava ainda fazendo minha primeira faculdade de musicoterapia e eu encontrava com amigos que faziam história e eles falavam: não, mas a gente tem que mudar com os movimentos sociais e tal. Sim, tem que mudar com os movimentos sociais, sem dúvida. Mas o movimento social é feito de indivíduos. E se os indivíduos não estiverem modificados, e aí isso é o que eu acredito, o movimento social não vai acontecer. Então, é por isso que eu acredito que é essa coisa do faça a nossa parte, né? A nossa parte é a gente se transformar. E é assim que eu acredito, né? Aí eu escrevi um negocinho aqui hoje que eu fiquei tão orgulhosa de mim mesma que eu vou ler para vocês isso. E essa vai ser a minha conclusão. E se vocês tiverem perguntas, novamente, essa é a chance aí de vocês me dizerem se estão bem, se não estão bem, se estão me ouvindo. E, enfim. Então aqui eu botei assim, ó, o ponto mais importante dessa história é saber que La Loba está recolhendo os ossos, independente da gente ter ou não consciência de que ela está. Existe essa predisposição dentro de nós. Se tivermos coragem, permitimos que ele aconteça uma vez. Se tivermos sorte, passamos por isso com consciência. Se tivermos disposição para nos entregar ao processo, nós vamos até ele. Então, a gente não precisa ficar esperando o processo se formar para poder perceber, como aconteceu comigo. A gente caminha conscientemente para a busca dos ossos e tal. E se nós conseguimos fazer uma vez, podemos ter a grande bênção de repetir esse encontro. Então, se a gente consegue encontrar com uma loba uma vez na nossa vida, é como se a gente já soubesse o caminho. E aí, quem sabe, a gente pode ser abençoada, né? Ter essa fortuna de repetir o encontro mais vezes. E é isso, bonitas. Eu, até hoje, nesse momento da minha vida, hoje é dia 17 de abril de 2017. Até hoje, nesse momento da minha história, é assim que eu leio, que eu vejo e que eu compreendo esse capítulo. Pode ser que daqui, né, alguns anos por via, eu faça uma nova leitura e eu enxergue coisas que eu não consegui enxergar até agora. E hoje a gente encerra, então, o capítulo de La Loba. Semana que vem, a gente vai começar o segundo capítulo. E o segundo capítulo é a história do Barba Azul. E aí, coincidentemente, Iana, que acabou de escrever aqui agora, me fez esse convite maravilhoso para poder fazer uma roda de conversa presencial sobre um capítulo do livro. E a gente vai falar na semana que vem, no dia 26, sobre o Barba Azul. Então, segunda-feira, eu vou estar aqui falando sobre um pedaço do capítulo do Barba Azul. E na quarta-feira eu vou estar junto com Iana falando sobre esse capítulo todinho. Certo?
eu vou encerrar então e os comentários depois eu vou respondendo, tá? Se vocês tiverem perguntas e a gente vai se falando, tá bom? Amanhã eu vou soltar a divulgação dentro do Clube do Livro lá sobre esse encontro e acho que Ana também vai, né, passar a divulgar também o encontro que a gente vai fazer na semana que vem, tá bom? Quem estiver aqui em São Paulo quiser participar, vai ser um encontro aberto e quem estiver fora e quiser vir, venha, a gente dá um jeitinho aqui de se arrumar, tá certo? Então tá bom, então beijo e até semana que vem. Aliás, essa semana ainda eu vou fazer transmissões sobre conceitos junguianos, tá? Mas semana que vem eu volto para o Clube do Livro. Beijo e até a próxima.